Olá, olá, senhores, paz, luz. Esse é o vídeo número 80 que eu vou falar um pouco mais sobre os greys. Eu já fiz um sobre os greys, mas tem algo mais que foi canalizado isso lá na Casa da Plataforma com o ser que deu as informações, é o Akhenaton, que é lá do tempo do Egito, né? Ah, então, a gente acha que os greys são todos ruins, mas não é assim. Eu creio que em todos os planetas há seres ruins, ou não é ruim, é melhor que o outro, né? Às vezes não são ruins, mas um é melhor que o outro, é mais completo na luz, vamos dizer, do que o outro. E porque quando a coisa é muito ruim, quando o cara é muito ruim, eles colocam para um planeta de primitivo, como aqui numa terceira dimensão, né? Bom, a raça dos greys é denominada Zeta Reticuli. Vou escrever aqui. Zeta Reticuli. Greys. Ok? Bom, chegar para cá. Então tá aí. Greys é da raça Zeta Reticuli. Então, o Akhenaton disse que há vários tipos de greys. Os cinzas de olhos negros, que foram os greys que entraram em contato na ocasião lá da Segunda Guerra Mundial com a grande potência, com o presidente da grande potência e os que trabalhavam com o presidente, né? Então, um conjunto, né? Então, eles foram lá propor para o presidente, para a grande potência, que eles forneceriam tecnologia bélica para a guerra. Em troca, eles deveriam permitir que eles fizessem experiências com os humanos. E disseram que essas experiências, que elas não iam ocasionar dano nenhum, que eles até levariam, abduziriam essas pessoas, levariam lá uma nave, né? E que as colocariam nos devidos lugares, que elas nem se lembrariam e tal. Só que devolveram só alguns, né? Porque muitos foram mortos, muitos não voltaram. Outros morreram, outros lá utilizados para outras coisas, né? Outras experiências. Bom, então o governo, que foi babaca, acreditando no papo furado desses greys de olhos negros, os cinzas, concordaram, né? E aí, com o tempo, foi feita uma base com cientistas extraterrestres, né, deles, e com os cientistas daqui. E com o decorrer do tempo, eles propuseram que o governo deixasse levar alguns desses cientistas lá para o planeta deles e que eles retornariam. Até hoje ninguém retornou. E o Akhenaton informou que todos esses cientistas foram mortos. Bom, então deixa eu ver. Porque muita gente que eles até devolveram ficaram traumatizados, né? Porque esses caras, esses extraterrestres do mal, eles não dão anestesia, eles não
não dizem palavra, eles vão logo enfiando lá o aparelho, cortando, e muitos foram cortados vivos, né, para as experiências, e coisa horrível. Foram até extirpados órgãos. Estou olhando aqui porque está sempre aparecendo uma telinha nesse Windows 11. Não gostei nada desse computador aqui. Porque eles prometeram que esses cientistas iam aprender tecnologia extraterrestre. Claro, né? Lógico, eles aceitaram, né? Foi em 1930 que ocorreu isso. E na mesma ocasião, um outro grupo benevolente se comunicou com as grandes, ele fala as duas potências, vocês sabem quais são, as potências governamentais aqui na Terra. E propuseram o inverso dos greys, né? Não armas bélicas, eles propuseram a paz. O que eles deveriam fazer para que não houvesse a guerra, para que terminasse a guerra lá, porque acho que em 1930 já tinha, né? Ela demorou acho que 4 ou 5 anos. Ela terminou em março, me parece que foi em março de 1945. 30, 31, 32, 34. Não, então foi antes. Não, ela demorou só isso? Bom, não liguem para o que eu disse agora do tempo da guerra. Mas eles vieram as grandes potências propor que eles talvez não aceitassem aquela proposta, que eles deveriam fazer tudo para manter a paz aqui nesta dimensão, etc. Não aceitaram. E esses seres foram os Anunnakis. Os gigantes, os Anunnakis gigantes, de 1 metro, de 4 metros, 3 metros, por aí. Bom, porque os Anunnakis é o seguinte. Tinha o Enki, o Enil. Bom, o Enil, ele era o chefe de uma plataforma um pouquinho acima da Terra, que era uma estação espacial, onde tinha as naves, onde tinha isso e aquilo. Ele comandava todo esse sistema. E esse comandava ali o lugar, né? O lugar onde eles fizeram a sua morada, né? Onde chamava até o paraíso. O Enki tinha um palácio, e ali tinha um jardim, diziam que era um paraíso, que tinha tal árvore, né? Que ele não deixava que ninguém comesse o fruto da árvore. Então, foi a parte positiva dos Anunnakis que se comunicaram com o governo. E o governo não aceitou. A raça Grey, ela não vive só num planeta, ela vive em diversos planetas. Eles podem ter 1,60 m, 1,30 m ou 60 centímetros, piquititinhos. Tem gente que já viu, né? De altura. Os que têm olhos amendoados, né? O que é o olho amendoado? Tipo chinês, não é bem chinês, né? Mas olho amendoado. Né? Olho amendoado, é assim, né? Os greys de olho amendoado
são os benevolentes, são os bons, que vêm ajudar a humanidade. Os cinzas têm olhos negros, mas ele não diz que é amendoado, não. Ele falou olhos negros, quer dizer que eles não têm um olho amendoado. Então, cuidado, se algum grey cinza aparecer para você, cuidado. Não dê papo. Fuja. Porque os cinzas, o corpo deles é denso. E o corpo dos outros é mais sutil, embora tenha um corpo, mas ele é mais sutil. Eles são etéricos, os de olhos amendoados. Agora ele explica, o Akhenaton disse que do grupo de olhos negros, desses greys cinzas, nem todos são ruins. Os greys etéricos, os bonzinhos, eles se reproduzem, né? Eles se reproduzem. Então, é uma raça que não morre. Já os greys cinza de olhos negros, eles perderam a capacidade de se reproduzirem. E eles sabem fazer clonagem, mas muito mais avançada do que aqui na Terra. Ela é mais avançada. E eles têm medo da extinção deles, porque eles não se reproduzem. Eles viajam de mundos para outros mundos. Esses greys cinzas não têm emoção. Só querem saber da ciência, da tecnologia e cada vez mais avançam na tecnologia e não têm moral nenhuma. Lá no planeta, lá, não sei se é o de origem, porque ele não disse que era, mas num planeta que ele vive, porque tem vários planetas, mas esses de olho, esse cinza, né? De olhos negros, eles são comandados por outro grupo de greys, denominados Coil. Eu acho que se escreve assim, ó. Coil. São greys. São superiores desses greys de olhos negros. Talvez eles sejam assim também, né? Mas aquele grupo manda nos outros. E esses greys sempre, quando sabem de um planeta primitivo, eles vão direto lá com as suas naves e tal, vão direto a planetas primitivos. A Terra aqui ainda é primitiva, né? Por isso que eles vieram para cá. E eles vão propositadamente para abduzir pessoas. Fazem experiências com a intenção de misturar a raça deles com outra. Estudam os humanos há 20.000 anos e continuam estudando. E continuam fazendo o que eles fazem. Ah, tá. Em 1930, eu tenho aqui anotado mais embaixo. Então, quando eles... Em 1930 foram os outros, né? Em 1941, então, foi quando eles propuseram os greys do armamento bélico. E o Akhenaton disse que o ser humano é muito atrasado e não tem moral. O ser humano aqui, nesta terceira dimensão, eles gostam, eles têm prazer pela guerra. E eu concordo. Concordo por quê? Veja só.
Eu era criança e tinha um vizinho que morava em cima da gente. Não, era embaixo, era no andar de baixo. E esse vizinho, ele era uma pessoa boa, tinha o seu emprego, tinha sua esposa, tinha seus filhos, educou os filhos com aquele salário lá que tinha, porque antigamente o salário mínimo dava para muito mais coisas, né? E a moça se formou como professora, porque aquele. Não era pago, né? Aquele negócio de se formar para professora. O filho se formou oficial da Marinha, que também não precisava, acho que, pagar, né? Então formaram os filhos, tudo direitinho. Mas esse homem, ele tinha uma arma. Sabe o que ele dizia? Eu tô morto para dar um tiro. Sabe que no decorrer da minha vida, quantas pessoas, 10 dedos não chega, foi muito mais que isso. Quantas pessoas, quando parecia que ia haver uma terceira guerra, diziam, tomara mesmo que haja uma terceira, estou morto para ver uma terceira guerra. Uma vizinha, quando soube que tinham estrupado a menina, que ainda era virgem, lá na Tijuca, quando eu morei num prédio de 50 e poucos andares, eu tô morta para ser estrupada, disse a maluca. E vai por aí, muitas maluqueiras dizem. Eu escutava em criança, fulano merece um tiro, ou então, qualquer dia eu vou dar um tiro, porque essa violência daqui não é de agora, sempre foi. Só que tinha menos gente e não havia armas como as de agora, mais sofisticada, mais, né? Mas concordo plenamente com isso aqui. Tem prazer pela guerra, tem prazer pelo crime. Só gosta de ouvir notícias de crime. Tem uma pessoa que vem aqui em casa não é capaz de falar algo de bom, algo de luz. Então, quando sabe que aqui aconteceu isso e aquilo, a primeira coisa que ela faz é me ligar. Você sabe que aí perto já teve um assalto hoje? Que mataram não sei o quê? Prazer, né? É diferente, você pode querer ver filme, como eu vi muitos filmes, para aprender. Para aprender a defender, para aprender como eles fazem, como eles enganam a gente, o que é que eu devo fazer para evitar ser assaltado, essas coisas assim. Então a gente tem que ver. Mas chega no fim a gente está pesada, né? Com aquela energia. Não é prazer, mas essa gente gosta. Tem prazer. Eu via muito da Atena para saber das coisas. E olha, eu agora já não aguento. Eu digo, não, vou dar um tempo, eu não aguento isso. Não aguento. É muita coisa, né? E é isso que a negatividade, os seres negativos gostam. E as pessoas quase todas são assim, então gostam. Agora vamos falar dos Greys Coil. Coil. Deve ser assim que se escreve, né? Porque eu ouvi as informações, eu não vi escrito. Bom, vocês já devem ter visto, muita gente já viu esses filmes de ficção, que eu gosto muito de ver filme de ficção, porque eu sei que ele é baseado em verdade, né? Mas sempre de novo, eu gostei. Então, esses filmes que vocês veem, que vem um extraterrestre e que se transforma na outra pessoa, né? Isso. Quem tem esse poder são os coios. Ele se autotransfigura num ser humano. Eles andam entre nós, na rua, no trabalho, e a gente não sabe que são eles, que são os Greys Coils. Embora eu já tenha visto algumas pessoas que eu desconfiei que fossem extraterrestres e não do bem. Uma vez eu estava tomando café, agora eu não posso mais ver porque esse problema aqui, né, do meu joelho está cada vez pior. Né? Até para subir um degrauzinho é uma dor horrível, uma coisa horrível que não dá. Então, artrose e outra aí, eu tenho lesão também num deles. Então não adianta nada, nem remédio faz efeito. Não adianta. Bom, estava lá tomando meu segundo café.
Tomei em casa e às vezes eu ia assim, aqui perto, sentava, observar as pessoas, olhar as pessoas e tal, que estavam passando. E eu tava lá, e chega um cara, já achei ele meio estranho, a minha intuição já. Então, mais estranho eu achei quando ele começava assim, ó. Era como se ele sentisse mal naquele corpo. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu. E ele sentia que eu estava olhando para ele. Disse, ah, não deu outra. Esse cara não é daqui, não é humano, não. Ele está sentindo. Sempre que a gente pode olhar aí para uma pessoa, ficar olhando por trás ou coisa, ela não dá conta. Ela está conversando com a outra mesmo, não dá conta. Ele deu. E outros também, pelo decorrer da minha vida, tive a sorte de ver, né? Que é uma comprovação, né? Das coisas que a gente vem sabendo. Aí há sincronicidade. Então, ele ficou tão invocado comigo. Ele pediu lá as coisas para comer, para tomar. Deixou até metade, foi embora. O cara foi embora, ficou com medo que eu descobrisse. Ou será que ele... Porque eles têm o poder de ler a nossa mente. Que o que eu não... Que meu santo não ia com o dele, né? Porque se ele não era da luz, eu não podia fazer nada, não ia fazer nada, mas já a minha energia já estava querendo bloquear, querendo, leva a tua energia lá pro, né? Foi embora. De uma outra vez, um casal com um menino que devia ser o filho, um adolescente. Ele percebeu que eu estava olhando porque ele tinha a fisionomia igualzinha a um desses desenhos animados. Eu digo, impressionante. Que é isso? De repente ele olha para o relógio que não existe. E a cara dele era só assim, todo o tempo comendo a cara no prato. Aí me fez lembrar meu falecido tio que tinha essa mania. E os pais conversando ali muito alegres, e ele ali. Ele percebeu que eu estava de olho, olhando, porque eu estava de frente ele também. Aí eu abaixava o olho. Quando eu sentia que ele ficava assim com o olho para me olhar, eu abaixava o olho. Ou então olhava, ficava assim, como está pensando, né? Para disfarçar. Não tive dúvida. Quando ele fez aquilo, eu olhei, reolhei. Eu digo, meu Deus, mas não tem relógio nenhum ali. Era um extraterrestre. E por aí vai outros casos, né? Então, são seres que se autotransformam. Eles olham para uma pessoa e se transfiguram. Às vezes a pessoa diz assim, eu te vi lá não sei onde. Eu digo, o quê? Eu nem sei onde é que fica isso. Como é que... Muitas pessoas às vezes diziam para mim, eu vi você lá. Uma vez me perguntavam muito, mas você não tem uma irmã? Mas você, sempre que a gente passava lá naquela loja, não. Às vezes é clonagem. O extraterrestre olhou para a pessoa, gostou. Ah, vou me fazer assim igual, né? Interessante. Bom, então vamos lá ver. Então, quando existe uma guerra no planeta primitivo, como houve a Segunda Guerra, teve a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra foi mais feia, né? Então, que a Primeira Guerra era tete-a-tete, né? Aí jogava canhãozinho, mas era uma coisa que... Eles morriam mais assim porque lutavam corpo a corpo. A Segunda Guerra já não, né? A Terceira Guerra, então vai destruir tudo. Então, quando tem uma guerra, o Akhenaton disse que a confederação, preste atenção, não é federação, é a confederação da luz se reúne com vários seres de vários planetas, com o interesse, né, de resolver alguma coisa. Então, pode ter pleiadianos, arturianos, alfa centauros, meu Deus, como é que é?
Deixa eu ver se eu anotei alguns planetas aqui. Acho que não, porque achei que nem precisava, mas... Vários planetas, inclusive inclusive Grace, inclusive o de olhos negros também. Eles admitem, eles têm amor, então eles admitem a presença. Lógico, se tem um Grey desse, também tem reptiliano. E outras raças, que nós aqui, ao saber a fisionomia, achamos esquisitos. De todas as raças. Então, essas reuniões são para ver o que eles podem fazer para diminuir a guerra, ou se eles podem conseguir parar a guerra, né? Então, essa reunião foi num dos satélites naturais de Saturno, que é uma lua maior lá de Saturno. Às vezes essas reuniões são feitas naqueles blocos gigantescos de asteroides, que foi um planeta que foi explodido, bombardeado lá o planeta, explodiram o planeta, né? Então, às vezes é feito ali, porque ali tem uma base extraterrestre também. Ela é tão gigante que dá para ter uma base. Até Capelinos, Capelinos, anotei, Capelinos e outros. Bom, então eles se reúnem para ver o progresso, o que eles podem fazer. O progresso, para paralisar as guerras, para diminuir a crueldade aqui. Akhenaton disse que esses seres da confederação, eles têm um poder tal que, se eles quisessem, eles poderiam paralisar os políticos, os presidentes, qualquer coisa que eles quisessem fazer aqui. Mas eles não fazem isso. Bom, não disse por quê, mas é claro que a gente sabe que eles têm que respeitar o livre-arbítrio de todos. Então, o livre-arbítrio aqui, desta dimensão do planeta Terra, porque tem outras dimensões mais evoluídas aqui, né? Evoluídas. Então, é a guerra. Eles gostam de guerra. Eles gostam, mata, esfola, lincha, né? Atira. Isso aqui no Brasil falam muito isso, né? Atira, atira. O cara tá lá para suicidar, se joga, se joga. Porque Deus, o Criador primordial da luz, ele permite a guerra, porque ele é amor. Então ele é por amor, ele só cria, ele é por amor. Ele segue a própria lei dele, que é do livre-arbítrio. A pessoa escolheram isso, então. Agora, é claro, tem as consequências, né? Depois tem as consequências. É a própria pessoa que cria, como somos co-criadores, que cria a própria punição. Não é Deus. Deus ele não faz nada. Ele é amor. Esse negócio de dizer, como eu também dizia, Deus tem a justiça divina, Deus vai, né? Ele não interfere. A pessoa é ruim, ela vai autocriando seu próprio destino. Quando se diz, a pessoa é que cria seu destino. O destino espiritual, sim. É ela que cria, sim. É verdade. Na matéria de seguir isso e aquilo, são oportunidades que a pessoa tem, mas no verdadeiro corpo que a gente tem, na espiritualidade, no nosso raciocínio espírito, nós criamos o nosso destino. Se uma pessoa é ruim pra caramba, ela está criando o seu destino para depois, quando desencarnar, né? Então, numa dessas reuniões, também estavam presentes os pleiadianos, né?
Tem um grupo de pleiadianos que eles têm a faculdade psíquica diferente dos demais. Ele está numa nave aí, invisível, porque eles têm uma técnica de colocar as naves invisíveis, um tipo de energia, vamos dizer assim, né? Então ele está lá na nave. Eles já estudaram algumas pessoas, vamos dizer, quem poderia servir para o que ele vai fazer. Nem todas as pessoas servem, né? Bom, então ele está lá na nave. Ele desdobra a consciência, transporta a consciência dele. Não é o desdobramento do verdadeiro corpo. A consciência que está aqui dentro, a etérea, né? Não é a consciência material, porque nós somos energia, nós somos uma energia plasmática, como eles chamam. Então, a mente dele, o cérebro sutil, se desdobra lá da nave. O cara está lá na nave, o pleiadiano está lá. Então, ele se desdobra. Vou olhar para não dar informação errada. E aquele ser humano que ele viu que estava preparado para isso, ele vai só um instantinho e se acopla. Ele desdobra a mente dele, né, o cérebro dele, e acopla dentro. Não é o corpo todo, é a mente do pleiadiano se acopla aqui. O ser humano não dá conta. A pessoa que ele achou que estava preparada para isso, ou foi preparada já para isso, né, não dá conta. Porque não há troca. Por exemplo, o humano não vai perceber porque não vai receber nada da mente do pleiadiano. Entende? Então, não há troca. Não há troca. E também não há troca do ser humano para a mente dele. Porque ali, no caso, há casos em que vai haver, mas aí não, tá? E nesse caso, quer dizer, o humano não dá conta, porque não há interferência da mente de um para o outro. E por que o pleiadiano especial faz isso? Para observar o que está acontecendo aqui na Terra. Ele consegue ver, observar tudo que acontece na Terra. E quando ele observa, ele vai transmitindo para quem está lá na nave, tá? Então, vou repetir. Ele faz essa simbiose, como se fosse uma simbiose, fica no cérebro do humano, observa, o humano tem a vida dele, vai para aqui, vai para lá, ele pode ver a televisão, as notícias na televisão, né? O pleiadiano começa a saber como é que vai, se já tinha começado a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele vai ver o que é que está acontecendo pelas notícias. Ou ele pode ele pode fazer esse tipo de transferência da consciência dele lá onde estava havendo a guerra, mesmo na Alemanha, para saber o que está acontecendo. Porque assim ele transmite para os outros e os outros vão ver o que podem fazer. Porque, afinal das contas, né, o Hitler perdeu a guerra com tanto armamento, com tanta sabedoria, com tanto sei lá o quê, e parece que ele tinha... E ele tinha contato, né, se não me engano, com os greys, né? Então, eles aí puderam fazer alguma coisa. Ele não disse o quê, né, mas puderam. Os pleiadianos também
fazem um outro tipo, um transporte. E isso, eu já tive até uma experiência dessa, mas eu levei que era para mal. Não sei se era ou não era. O cara tá para morrer, o outro tá com o corpo sutil e entra no corpo de quem desencarnou naquele momento, né? O pleiadiano costuma fazer isso. Uma pessoa está para desencarnar, então o pleiadiano aguarda o desencarne e prontamente entra no corpo do humano. Não é o caso de... Não pediu licença para ninguém, não, ele foi. Por exemplo, pode ser um acidente, a pessoa está para morrer no hospital, de repente a pessoa melhora. Teve um acidente e ele não vai sobreviver, vai morrer. Mas aí não morre. Foi milagre, aí dizer assim, foi milagre, foi milagre. Então, ele vê tudo da mente desse que está para desencarnar. Ele já conseguiu captar tudo, ele já sabe quem ele é, o nome, se ele trabalha, onde ele trabalha, se ele é casado, se tem filhos, sobre a família dele, tudo, os seus hábitos, seus costumes, seus gostos. Checou tudinho, como se fosse um scanner, né? Checou tudinho. Cara morreu, ele foi para lá. Até pode estar aí no hospital e não ter ninguém ali, né? O cara tá lá na enfermaria, tá lá no quarto, e o outro tá lá, o pleiadiano tá lá em corpo sutil. Aí, pum, entra imediatamente. O outro saiu, ele entrou. Quando o pleiadiano entra, o cordão de prata já foi cortado do corpo que está lá, né? Então, aí o que é que ele faz? O pleiadiano, como é muito evoluído, sabe fazer um cordão de prata para ligar o corpo do que morreu, né, do que faleceu, ao corpo dele. E aí fica vivendo como se fosse aquela pessoa, com o nome da pessoa, com os gostos, transa com a mulher, cuida dos filhinhos, etc, etc. Ninguém percebe, nem a esposa percebe a troca. E sabe para quê? Porque eles fazem isso para ajudar no trabalho espiritual. Então, eu creio que muitos médios até são, né, pleiadianos, porque alguns morreram e ele tomou conta e depois segue o caminho da espiritualidade e faz um trabalho. Aí pode ser um trabalho de reuniões espíritas, pode ser um trabalho, pode ser vídeos, né? Etc. Lógico que não são todos os médios, né, gente? Não vai agora pensar que todo médio... As pessoas às vezes não prestam atenção do que a gente fala, ficam logo fantasiando, trocando as coisas. Prestem atenção. Outros extraterrestres também podem fazer esse tipo de coisa, como o pleiadiano, mas só a duração é mais ou menos 5 meses. Depois tem que cair fora. Aí depois tem que morrer mesmo. Aí o cara morre de verdade mesmo, porque ele tem que sair do corpo. Pode ser até que seja a morte súbita, né? Não tem morte súbita. Pode ser que seja um desses seres que tomou conta do corpo, né, da pessoa. E quantos morrem e depois até tá lá no caixão, de repente se levanta do caixão, né? Vai ver que é isso. Agora, muitos desses que fizeram isso, que entraram no corpo, muitos extraterrestres que fizeram esse tipo de coisa, com o tempo acabaram esquecendo de quem eram. E aí não voltaram mais para o planeta deles, ficaram aqui,
reencarnando, reencarnando novamente. Esqueceram de quem era. E por quê? Porque o Akhenaton diz, porque a pessoa acaba sendo produto do meio, né? Ele pode ser um ser muito evoluído, mas esquecer, ele é produto do meio e acaba até evoluindo, né? É o caso do Jesus. Jesus Cristo aqui diz que até 25 anos ele viveu normalmente. Teve mulheres, viveu como todos viviam lá, né? E muitos seres vivem entre nós. A gente às vezes pode sentir, porque eles são sutis, então a gente não vê. Mas às vezes a gente diz, eu acho que eu estou com encosto. Às vezes você interpreta como seja um ser negativo, um obsessor, e às vezes é eles. Às vezes não é obsessor, não. Bom, então, sobre os greys, já terminei, né? Mas deve haver mais informações sobre eles, porque as informações, lá nessa casa espírita, universalista, ela está vindo aos poucos, sabe? E é tanta informação que tem que vir mesmo aos poucos, porque olha, não é fácil, tá? O negócio tá muita informação, muita informação. Para terminar, cuidado com seus pensamentos. Nossos pensamentos, os pensamentos ruins, ficam grudados nas paredes. Fica assim com larvas astrais, cuidado. Abre portais. Teus pensamentos também abrem portais. Se você tem mau pensamento, vai abrir um portal, que eu já vi um no meu quarto, mas não lembro o que é que eu estava pensando. O negócio ele é assim, e faz assim, ó, se encolhe, assim, uma coisa impressionante. E já vi na direção da Lua também. Por 2 vezes na Lua. Então, cuidado. Se você se interessa em evoluir, cuidado. Os que não se interessam vão arcar com as consequências. Lá vamos nós. É o lago que tem um negócio feito óleo, é a lama, é o inferno que tem facas e lâminas cortando o corpo sutil, é um negócio tipo mar, né? Afoga, vem, afoga. Deixa eu ver se eu lembro mais. São os umbrais mais leves. São as cavernas. Cara que vira esqueleto, que vai caindo o perispírito aos pedaços e vai ficando alguns órgãos, até sair todos os órgãos, até depois virar ovoide. Em outros casos também vira ovoide, depois vira um réptil, num casulo, depois esse casulo depois se transforma num vibrião, que é o aproveitamento de pedaços do perispírito, que vira vibrião e depois finalmente um ovoide. Cuidado. Todos sofrem quando ficam nesses estados. Cuidado. Não sintam mágoa, não sintam ódio, não sintam raiva, não sintam tristeza. Não, o arrependimento não é para ficar se arrependendo diariamente, porque aí vocês vão para um mau lugar. Vai lá para a lama. Se arrependeu? Sim. Viu que fez errado? Sim. Peça perdão à pessoa que você fez, mesmo que ela já tenha morrido, mas peça perdão ao espírito dela e se auto-perdoe e vamos para frente. Procure nunca mais fazer o que você fez, ok? Os que fazem crueldade com animais também vão para lá, tá?
se você esquarteja um animal vivo, se você coloca o cachorro, como na China, lá, países perto da China fazem, vivo, cozinhando, fritando, e ele gritando, e preso, não consegue, ele não é gato para pular, né? Coitado. Imagina, né? Ele vai para um lugar de fogo. Vai ser queimado constantemente. O espírito não queima, mas as dores são terríveis. Eles gritam, eles pedem socorro, eles choram, eles não aguentam as dores. Os que esquartejam também não aguentam as dores. Só serão resgatados quando eles disserem: eu me arrependo, Criador, ó Deus, lá na língua dele, ou se for um muçulmano, Alá, né? Ou se for um... bem, nos diversos nomes lá na língua dos outros que tem... Deus tem diversos nomes, né? Então, só que o nome Jeová não era Deus, não, era um extraterrestre do mal, hein? Então, quando eles finalmente conseguirem despertar para o Pai, Mãe, Criador primordial, os que tomam conta ali, que ficam observando, vão ser resgatados, certo? Serão resgatados, mas, e pela misericórdia do Criador primordial, vão ser colocados, depois de recuperar o corpo astral, né, e o perispírito, etc., os vários corpos. Eles vão ser colocados dentro do ventre, né, de uma mulher encarnada ou desencarnada, para ajudar a formar lá a parte sutil, e depois será como se fosse a primeira encarnação, será colocado num corpo primitivo de homem das cavernas ou de símio. Tudo de bom para vocês, despertem, paz e luz a todos.